Meu nome é Tomás Alves, e na noite em que minha esposa soltou a bomba de que levaria minha enteada para passar o Natal com o ex-marido, ela bateu a porta da cozinha com tanta força que o vidro do aparador tremeu. Minhas mãos estavam cobertas de serragem e eu tinha uma farpa enfiada no polegar, como se o mundo tivesse decidido me lembrar com uma pequena pontada de dor que tudo que você conserta sempre te custa alguma coisa. Verônica apontou para mim com um dedo de unha vermelha impecável e sua voz não vacilou nem 1 milímetro quando disse: "Claríssimo, Clara precisa do pai de verdade dela. Se não gostar, peço o divórcio." Fiquei ali, sem fôlego, e descobri algo pior que um grito. O tom ensaiado de quem já havia tomado uma decisão há muito tempo. Eu não discuti, não dessa vez, não porque não estivesse com raiva, mas porque a raiva veio depois, como se entendesse antes de mim que era inútil agora. Joguei a serragem na pia, lavei as mãos com água fria até arderem e abri meu velho notebook na mesa. Aquele que demorava uma eternidade para ligar, e ainda assim era mais confiável que a promessa de uma conversa honesta naquela casa. Na minha caixa de entrada, o e-mail de Tóquio ainda estava lá, marcado como se esperasse minha humilhação se transformar em uma rota de fuga. Pela primeira vez, aceitei a transferência para o Japão que eu vinha recusando há anos. Senti o clique interno antes de apertar enviar. Não um impulso, mas um limite. Mas não começou com aquela frase, nem mesmo começou com os gritos. Começou com pequenas rachaduras que você remenda com massa corrida emocional até não sobrar mais parede para segurar. Começou como qualquer outra terça-feira cinzenta em Ribeirão Frio, aquela cidadezinha onde o inverno entra nos ossos e te deixa com um cansaço que o sono não cura. Tinham jogado sal nas ruas perto do rio, e mesmo assim, o gelo da última chuva de granizo brilhava nas beiradas da calçada como vidro moído. As pessoas andavam encurvadas dentro dos casacos, com os olhos fixos no chão, tentando sobreviver a mais um dia de dezembro sem escorregar, sem quebrar, sem dizer demais. Eu tinha acabado de cumprir um turno completo na fábrica de papel e celulose. 12 horas, com o barulho alojado na minha cabeça, o cheiro úmido de polpa e graxa de máquina impregnado no meu uniforme. Fiquei até mais tarde para silenciar um motor que não parava de zumbir. Aquele zumbido entra no seu peito como um inseto até te seguir para o estacionamento. O supervisor me deu um tapa nas costas e disse: "Bom trabalho." Mas foi um daqueles tapas que pareciam mais uma formalidade do que reconhecimento. Ainda assim, eu sabia fazer minha parte. Apertar parafusos, alinhar polias, ouvir uma máquina como se ouve um coração. No caminho para casa, parei no supermercado para comprar leite e um frango assado. E por um momento pensei que o pior do dia tinha acabado. Quando entrei, a casa cheirava a canela e purificador de ar de pinho, aquela mistura que tenta imitar um Natal de filme. No canto, a árvore artificial já estava acesa, com luzes coloridas piscando na janela, como se sinalizasse para toda a vizinhança que havia alegria ali dentro, mesmo que fosse emprestada. Aquele detalhe era da Clara. Ela tinha 10 anos e amava o Natal como se fosse um trabalho em tempo integral, com direito a cronograma. Ela deslizou pelo corredor de meias, como se a empolgação tornasse o chão escorregadio, e se pendurou no meu braço antes que eu pudesse sequer pousar as sacolas. "Papai Tomás, você consertou o telhado da casinha de boneca?" Ela perguntou com aquela urgência doce que só as crianças têm quando acreditam que o mundo é unido por promessas. Olhei para ela e, como sempre, algo dentro de mim amoleceu. Levantei a casinha de madeira que eu estava consertando no porão. Verônica a tinha encontrado em pedaços, em um brechó, e disse que seria um bom projeto para fazermos juntos. Embora a palavra juntos raramente significasse a mesma coisa para ela e para mim.
Passei 3 noites depois do trabalho lixando e colando peças, com as costas num nó e a luminária da bancada iluminando minhas mãos como se pertencessem a outra pessoa. Testa aí, eu disse a ela. Clara colocou as 2 mãos no pequeno telhado rosa. Ele não se moveu 1 milímetro. Eu disse para mamãe que você conseguiria, ela disse orgulhosa. Você sempre conserta tudo. Eu ri baixinho, mas por dentro senti uma pontada. Queria que essa frase fosse verdade em todos os sentidos. Na cozinha, Verônica estava de costas para mim, mexendo uma panela com movimentos precisos, quase agressivos. Seus ombros estavam tensos. Ao longo dos anos, aprendi que podia adivinhar seu humor pela altura em que os mantinha. Quando as coisas estavam boas, eles relaxavam como se o mundo a estivesse elogiando. Quando as coisas estavam ruins, eles se erguiam como se ela estivesse pronta para lutar contra o próprio ar. Oi, eu disse, guardando o leite. Deram o bônus de Natal hoje. Não é muito, mas dá para a bicicleta e um pouco mais. Ela nem olhou para cima. Precisamos conversar, respondeu. Essa frase nunca anuncia coisa boa, e o pior é que você sabe disso antes mesmo de a frase terminar. Ok, eu disse, medindo cada sílaba como quem pisa em ovos. Sobre o quê? Ela desligou o fogo, pousou a colher e se virou para mim. Estava usando uma blusa bonita, com os lábios perfeitos, como se tivesse acabado de sair do trabalho. Como se a cozinha fosse uma passarela onde ela veio para ganhar algo. E aquele pensamento antigo, desconfortável e insistente me atingiu. Ela se arrumava mais para alguém de fora do que para uma noite em casa. Eu falei com o Fábio, disse ela. Fábio, seu ex-marido, aquele que perdia aniversários e reuniões de pais e mestres, mas sempre tinha uma história pronta, uma desculpa lubrificada com pena, um sorriso de "Ei, estou tentando". Sobre o quê? Lhes perguntei, embora um nó já estivesse se apertando no meu estômago, não de fome, mas de pressentimento. Sobre o Natal, ela respondeu, como se fosse óbvio. Ele nos convidou para uma cabana este ano. Diz que quer compensar o tempo perdido com a Clara. Ela precisa do pai de verdade na vida dela. Engoli em seco. Verônica, nós já tínhamos planos. A missa, o jantar na paróquia de São Lucas, seus pais. Ela me cortou com um gesto, como se espantasse uma mosca. Temos hábitos, não planos. Seus jantares comunitários, sua igreja, suas cadeiras de plástico. A Clara merece um Natal de verdade, uma cabana grande, uma árvore de verdade e o pai de verdade dela. Ela bateu naquela palavra como um martelo, pai de verdade, como se minha presença fosse apenas papelão pintado, um adereço útil desde que não atrapalhasse. Fiquei parado, deixando aquilo me perfurar. Eu tinha acreditado, talvez por teimosia, talvez por ingenuidade, que eu era parte desta família. Quem está aqui sou eu disse, minha voz soando estranha, como se viesse de um lugar que eu não usava com frequência. Quem lê para ela, a leva ao dentista, vai à escola, sabe qual cereal ela gosta. Quem? Verônica contraiu os lábios com um desprezo tão puro que doeu mais que um xingamento. Você é o padrasto, disse ela secamente. Não faça isso ser sobre você. Você sabia no que estava se metendo. O Fábio é o pai biológico dela. Ela precisa desse vínculo. Talvez, se você não fosse tão simplório em tudo, você entenderia. Algo pequeno, silencioso, quebrou dentro do meu peito. Não foi um estalo dramático. Foi como uma tábua velha finalmente cedendo depois de você colocar peso demais nela por muito tempo. Lembrei-me involuntariamente da primeira vez que Clara me chamou de Papai Tomás. Ela tinha 3 anos, tropeçou no quintal e me procurou com os olhos cheios de lágrimas, como se eu fosse a única parede firme em um mundo cambaleante. Eu a peguei no colo, soprei seu joelho, e ela se agarrou ao meu pescoço e disse aquela palavra inventada. Verônica comemorou naquele dia, como se a foto ficasse boa para ela. Mas agora, aquela mesma palavra
parecia ser minha condenação. E onde eu me encaixo nisso? Perguntei, mais cansado do que indignado. Verônica deu de ombros. Você não se encaixa. Não, desta vez vamos por uma semana, saindo no dia 23. Se não aguenta, peça o divórcio, ou eu peço. Ela disse isso como se tivesse ensaiado a frase na frente do espelho a tarde toda, como se já tivesse praticado a expressão de "eu estou certa" e o tom de "eu estou no comando". Não havia culpa em seu rosto, apenas determinação e, pior, a tranquilidade de quem acredita que a outra pessoa não tem para onde ir. E naquele instante, entendi que o golpe real não era a cabana. Era a maneira como ela estava me encurralando apenas para fingir que eu caí sozinho. Da sala, Clara gritou: "Mãe, vamos ver o filme de Natal hoje à noite." Verônica não respondeu. Apenas me encarou, esperando minha reação, esperando o show que eu tantas vezes lhe dera, implorando, discutindo, explicando, como um adolescente pego quebrando o toque de recolher. Desta vez, apenas fiquei parado. Olhei para a panela, para o vapor, para as luzes da árvore refletidas na janela e pensei no e-mail de Tóquio marcado na minha caixa de entrada. Oferta final. Supervisor de manutenção da fábrica. Japão. Eu tinha recusado 3 vezes, porque Verônica não queria ir embora, não do salão dela, não da casa a 10 minutos dos pais dela. Pensei também no meu pai, que trabalhou 35 anos na mesma fábrica e sempre me dizia, quando eu reclamava de algo que não conseguia nomear: "Nunca deixe ninguém te tratar como se você tivesse sorte de estar na sala." Meu pai não era um poeta. Era um daqueles homens que falam pouco e cravam frases como pregos. "Entendi", eu finalmente disse, com uma calma que não sentia por dentro. "Quando você contou para a Clara?" Verônica ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, como se isso fosse o importante. "Ontem, ela está animada, quer ver a neve, o Fábio vai nos buscar." "Claro." "Tudo bem", respondi. "Não vou atrapalhar." Verônica bufou, resmungando que eu não tinha brio, e voltou para o fogão como se a conversa tivesse sido um incômodo, não uma fratura. Passei pelo cheiro do molho, pela pilha de correspondência fechada, pelo calendário com desenhos de renas que Clara havia colado e entrei na sala. Meu peito doía de um jeito que não era um ataque cardíaco, era perda. Clara tinha enfileirado a família de madeira na frente da casinha de boneca. A figura do pai estava mais perto da porta, como se preparasse para sair. Aquele detalhe em miniatura me fez engolir um nó ridículo na garganta, porque até os objetos estavam começando a se organizar com a lógica da partida. "Hora do filme?" perguntei. Ela abriu um sorriso com os olhos brilhantes. "Podemos ver aquele antigo, o preto e branco com o anjo?" "A felicidade não se compra", eu disse. "Sim, esse mesmo." Ela se aconchegou debaixo do meu braço com um cobertor e descansou a cabeça no meu ombro, como se meu ombro fosse seu lugar natural. Na tela, a vida inteira de George Bailey se desenrolava. Pequenos sacrifícios, momentos silenciosos que quase ninguém nota. Eu estava assistindo, mas pensava em quantas vezes disse não àquele emprego no exterior, acreditando que estávamos construindo algo juntos. No meio do filme, Clara adormeceu. Seu cabelo estava quente contra minha camisa, um único cílio pousado em sua bochecha como uma vírgula. Eu a carreguei com cuidado, do jeito que se carrega algo que pode quebrar só de olhar, e a levei para o quarto. Ajeitei o edredom sob seu queixo, afastei uma mecha de cabelo de sua testa e fiquei 1 minuto ouvindo sua respiração tranquila. Na parede, ela tinha estrelas que brilhavam no escuro e um desenho de um boneco de neve com um cachecol enorme. Lá embaixo, a casa parecia diferente, de repente vazia, embora Verônica estivesse no quarto e a TV ainda murmurasse. Sentei-me à mesa da cozinha, puxei o notebook para mais perto e abri o e-mail de Tóquio. "Olá, Kenji", escrevi. "Se a posição ainda estiver disponível, gostaria de aceitá-la."
O cursor piscava no final como um batimento cardíaco artificial. Li a frase 2 vezes, como se pudesse medir o tamanho exato do que estava fazendo. Pensei no corredor, na pequena árvore, nas palavras Pai de verdade, pronunciadas como uma sentença. Pensei também no esgotamento de viver como se eu precisasse de permissão para existir na minha própria casa, e apertei enviar. O som suave do e-mail sendo enviado pareceu mais alto do que o normal naquela pequena cozinha, como se eu tivesse disparado um tiro de largada. Não fiz malas naquela noite, não deixei um bilhete, apenas ouvi o aquecedor ligar e a máquina de gelo fazer seu bakioku. Ruídos comuns de uma casa que, de repente, não parecia mais minha. Os dias seguintes foram de uma normalidade falsa e doentia. Verônica agia como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de cravar uma faca na mesa e a deixado lá. Ela falava ao telefone no corredor, baixando a voz quando eu entrava. E aprendi a não perguntar, porque cada pergunta era uma porta para ela me chamar de simplório novamente. Clara, por outro lado, continuava me contando coisas, que iam ter uma troca de biscoitos na escola, que a senhora Benevides tinha decorado sua sala com um boneco de neve, que queria que eu a ajudasse a embrulhar presentes. Eu o fiz com uma fita que não colava direito e um papel que rasgava nos cantos. E cada gesto parecia uma despedida que eu não podia nomear sem quebrar. Kendi respondeu rapidamente. Estamos satisfeitos. Enviaremos a documentação assim que a data for confirmada. A empresa se movia como uma empresa. Formulários, ligações, horários. Eu me movia como um homem cansado. Fiz o mínimo, o necessário, o silencioso. Renovei meu passaporte, assinei papéis, verifiquei minhas contas. Na minha cabeça, eu repetia uma frase que nunca disse em voz alta. Isso não é fugir, é sobreviver. Ainda assim, a culpa grudava em mim como neve na sola das botas. Na manhã em que parti para o aeroporto, Verônica já estava com Clara, arrumando as malas para a cabana. Ela nem tentou me impedir. Não perguntou quando eu voltaria, apenas disse, não faça uma cena, como se a cena fosse minha e não dela. Saí com uma mochila, uma pasta e um coração que soava como metal batendo. Quando o avião pousou para minha conexão, senti algo que não sentia há anos. Silêncio. Não paz, exatamente, mas como a quietude depois de uma tempestade. Quando o ar cheira a chuva e você não sabe se acabou ou se está apenas tomando fôlego para recomeçar. Olhei pela janela e vi o mundo como uma grade fria. Perguntei-me, com uma pontada, se Clara estaria acordada naquele momento. Se estaria olhando em minha direção, em algum lugar sem saber que eu estava partindo. Tóquio me recebeu, brilhante mesmo à noite, cheia de luzes em movimento, mas nada daquilo me pertencia. Eles me instalaram em um apartamento modesto, uma kitnet minúscula, uma cama estreita e uma janela com vista para uma rua onde homens de terno passavam com guarda-chuvas pretos como sombras ordeiras. Na primeira manhã, me perdi. Foi simples assim. Saí com o mapa aberto no celular e ainda assim acabei em uma rua paralela, encarando placas que não conseguia ler, ouvindo anúncios que soavam como água batendo em pedra. A cidade era um animal enorme, respirando eletricidade. Na estação, as pessoas andavam como se soubessem exatamente para onde estavam indo, e eu, com minha jaqueta velha e meu rosto estrangeiro, era uma nota fora do ritmo. Comprei um café de uma máquina de venda automática e o gosto era de queimado. Ri pela primeira vez em dias, um riso seco. Pensei, bem, se escolhi a vida errada, pelo menos estou a escolhendo bem longe. Às 7 da manhã, Kendi me encontrou na entrada da fábrica e me cumprimentou com uma leve reverência que me desconcertou. Kendi era alto, de fala mansa e sempre sorria educadamente, como se seu rosto tivesse sido treinado para não quebrar nada. Ele me apresentou à equipe. Eles responderam com outra reverência e um yoroshiku que repeti sem jeito, sentindo-me como uma criança. Respeito. Simples, automático,
incondicional. Pareceu estranho depois de tantos anos vivendo com cuidado, medindo cada palavra em casa. Trabalhamos duro aqui, Candy me disse, enquanto colocávamos nosso equipamento de segurança. Mas também cuidamos um do outro. Você vai se encaixar. Eu assenti, embora a verdade fosse outra. Eu me sentia como um fantasma andando pela vida de outra pessoa. Um homem que deixou sua sombra em uma cidade fria e agora flutuava sem ela por corredores imaculados. Nos primeiros dias, mergulhei no trabalho como alguém que se agarra a uma beirada para não cair. As máquinas tinham uma linguagem diferente, mas a lógica era a mesma. Ruído, temperatura, vibração, desgaste. Eu gostava dessa honestidade. Um rolamento não finge, uma correia não manipula. Ou está certo ou não está. Mas quando o turno terminava e eu voltava para meu apartamento, o silêncio se tornava meu inimigo. Eu ficava em pé na frente da cama, ainda de sapatos, ouvindo o som da cidade filtrado pela janela. E então o impulso vinha. Pegar o celular, verificar mensagens, procurar o nome da Clara como alguém buscando ar. Na primeira semana, verifiquei meu celular repetidamente. Não havia mensagens de Verônica, o que não me surpreendeu. Ela podia fingir que eu não existia por semanas, se lhe conviesse. Mas da Clara, eu esperava algo. Uma pergunta, uma foto, qualquer sinal de que ainda havia um fio. Então, mandei uma mensagem primeiro. Oi, querida. Espero que esteja se divertindo. Estou no Japão. Saudades. Fiquei olhando para os 2 tiques de confirmação como se fossem uma oração. Ela não respondeu. No dia seguinte, tentei de novo. Mandei um presentinho para você, deve levar uma semana para chegar. Te amo. Nada. Comecei a me sentir ridículo, como um homem falando com uma porta fechada. Algumas noites depois, para fazer algo além de esperar, caminhei por um mercado próximo e encontrei uma lojinha com artesanato em madeira. Um senhor me mostrou amuletos e entendi pouco, mas vi uma pequena raposa esculpida com uma paciência quase afetuosa. Ele disse uma palavra que não consegui repetir. Apontei para a raposa e assenti. Na minha cabeça, a raposa significava proteção, porque eu precisava acreditar que podia enviar algo para proteger a Clara, mesmo que não pudesse abraçá-la. Embalei-a sem jeito. Escrevi o endereço de Ribeirão Frio como se fosse um feitiço e despachei. Custou mais do que eu esperava, mas não me importei. Voltei para o meu apartamento com as mãos frias e uma esperança minúscula, quase vergonhosa. Naquela mesma noite, vi uma família na rua, um pai, uma mãe e a filha rindo. A menina pulando sobre as rachaduras da calçada enquanto segurava as mãos dos 2. O pai se abaixou para dizer algo a ela, e a menina soltou uma gargalhada que me atravessou como uma bala silenciosa. Fiquei ali observando até eles virarem a esquina, e foi então que a culpa pesada me atingiu, esmagando meu peito como uma mão. Eu tinha abandonado a Clara. Eu era realmente melhor que o Fábio, que desaparecia quando as coisas ficavam difíceis. Tentei me convencer de que precisava de distância, tempo, clareza, mas a culpa se infiltra como o frio por janelas velhas. Ela não pede permissão. Todas as noites eu checava meu e-mail. Todas as noites estava vazio. Às vezes abria a galeria do meu celular e olhava fotos antigas. Clara com um nariz de palhaço na feira, Clara com um dente mole, me mostrando um sorriso, Clara dormindo no carro com a boca aberta depois de patinar no gelo. Naquelas fotos, eu estava no fundo, às vezes cortado, como se minha presença sempre tivesse sido algo que se podia recortar sem que ninguém reclamasse. Num sábado, um colega mais novo, Daichi, me convidou para comer lamen. Ele me viu checando o celular o tempo todo. Esperando por alguém? Ele perguntou com aquela cortesia que não invade, mas observa. Hesitei. Minha filha, ou minha enteada, finalmente admiti. Ele assentiu sem julgamento. É complicado, pode-se dizer, eu disse, surpreso com minha própria honestidade.
Daichi mexeu seu macarrão com os hashes como se estivesse pensando. Assuntos de família nunca são simples, disse ele, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. A frase ficou comigo porque soou muito calma, muito certa, como se ele já tivesse visto esse filme antes. Observei o vapor subir do caldo e pensei em Ribeirão Frio, na neve suja ao longo dos meios-fios, na minha cozinha. Não entendi na época o quão certo ele estaria. Voltamos caminhando sob luzes que pareciam flutuar, e por um segundo senti algo como pertencimento, como estar em um mundo onde as pessoas não te humilham por esporte. O ponto de virada veio na terça-feira seguinte. Eu estava na varanda do meu apartamento comendo macarrão instantâneo quando abri o Facebook, algo que raramente fazia porque era uma vitrine onde todos fingem que não estão quebrados. No topo do meu feed havia uma postagem de uma vizinha do meu antigo bairro, daquelas que comentam em tudo como se fosse a prefeita da fofoca. Uma foto. Verônica e Clara, em frente a uma enorme cabana coberta de neve. A imagem tinha aquela luz limpa, de cartão postal, como se a felicidade pudesse ser ajustada com um filtro, e, no entanto, ao vê-la, senti meu sangue gelar. Verônica usava um suéter vermelho que reconheci, porque eu o dera a ela no Natal passado, na época em que ainda acreditava que um presente poderia comprar afeto. E ao lado dela estava Fábio, usando o meu suéter de Natal, o velho verde com o pinheiro bordado, aquele que Clara amava porque dizia que eu parecia feliz nele. Os três estavam posando como a família perfeita. Natal na cabana, dizia a legenda com 2 emojis de coração. Fiquei olhando até minha comida esfriar. Não era apenas ciúme, não era apenas traição. Era a constatação de que Verônica tinha me olhado nos olhos, me dito que Clara precisava de seu pai de verdade. E então, entrado na vida que ela sempre quis sem mim, usando minhas coisas como se eu fosse apenas mobília herdada. Dei zoom na imagem, e foi aí que o segundo golpe veio. Clara não estava sorrindo. Não de verdade, não com aquele sorriso que enrugava seus olhos e que ela sempre me dava quando eu fazia vozes bobas ou consertava algo quebrado para ela. Ela parecia confusa, um pouco perdida, como uma criança que recebeu ordens para ficar parada para uma foto que não queria. Suas mãos estavam cruzadas na frente dela, do jeito que ficavam quando ela estava nervosa. Aquela expressão fez algo estranho comigo. Me quebrou e me consertou ao mesmo tempo. Fechei o Facebook e cobri o rosto com as mãos. Senti a velha culpa começar a se transformar em outra coisa: determinação. Eu não podia protegê-la à distância se eles estavam cortando os fios. Naquela noite, tentei ligar para ela 1, 2 vezes. Caiu direto na caixa postal, como se meu número não existisse mais. Tentei para Verônica, apenas para confirmar o que eu já suspeitava, e também não completou. Fiquei olhando para o telefone como se fosse uma ferramenta que havia quebrado, uma chave que não abria mais a mesma porta. Daichi mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti com facilidade e depois me odiei por isso. No dia seguinte, Kenji notou meu rosto e perguntou se eu precisava descansar. Eu disse que era o fuso horário. Era parcialmente verdade. O fuso não estava no relógio, estava no meu peito. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, eu estava na sala de descanso quando Daichi entrou com o celular na mão, parecendo mais sério do que eu já ouvira. Tomás, ele disse desconfortável, seu sobrenome é Alves, certo? Sim, respondi devagar, como se cada letra carregasse um peso. Ele me mostrou a tela. Um aviso legal em um site público do município. Petição de divórcio apresentada por Verônica Alves. Motivo: abandono de lar. Data: 3 dias após o réu deixar o país. O ar saiu do meu peito. Daichi leu em voz baixa que ela alegava que eu saí sem intenção de voltar e que a casa e os bens deveriam ser concedidos a ela. Abandono. A palavra grudou em mim como fuligem. Ela sabia que eu aceitei o emprego. Murmurei. Ela me viu enviar o e-mail.
Ela praticamente me empurrou para fora da porta. Daí tia sentiu lentamente. Às vezes, as pessoas escolhem mentir quando a verdade atrapalha. Meu telefone vibrou. O aplicativo de rastreamento me notificou que o amuleto havia sido entregue 2 dias antes. Nenhuma resposta. Verônica deve tê-lo interceptado. Pela primeira vez, senti raiva de verdade. Não do tipo que grita, mas do tipo frio e preciso que se instala bem dentro de você e te torna perigoso porque te torna claro. Entendi que isso não era um mal-entendido. Era uma estratégia. Naquela mesma noite, comprei um voo de volta. Não pensei nisso como voltar para casa, porque essa frase não me vinha mais à mente. Pensei nisso como voltar para onde minha filha estava, mesmo que ela não fosse minha por sangue. Escrevi para Kendi com um respeito que me doeu. Expliquei que tinha uma emergência familiar legal, que precisava de uma licença. Ele respondeu com uma humanidade inesperada. A família é importante. Faremos o que pudermos. Senti-me grato e, ao mesmo tempo, humilhado por um homem que mal conhecia me tratar com mais consideração do que minha própria esposa. Arrumei minha mochila, deixei o apartamento arrumado como se fosse voltar no dia seguinte e dormi por 2 horas olhando para o teto. Pousei em uma madrugada gelada. Daquelas em que o ar morde suas bochechas no momento em que você sai do aeroporto. Ninguém estava lá para me encontrar. Perfeito. Eu também não estava pronto para ser visto. Fiz check-in em um quarto pequeno, em uma pensão simples na rua Franklin. Uma cama firme, uma janela com vista para o estacionamento. Não era bonito, mas era sólido, honesto. O tipo de lugar onde você fica quando veio fazer o que tem que ser feito, não para fingir que está tudo bem. A recepcionista me deu uma chave e me olhou do jeito que se olha para alguém com guerra no rosto. Dei a ela um sorriso mínimo e subi sem dizer uma palavra. Naquele mesmo dia, passei de carro pela minha antiga casa. A garagem estava vazia. A guirlanda de Natal ainda estava pendurada. Torta, como se também tivesse sido posta de lado. Na janela, a árvore artificial ainda piscava suas luzes coloridas, um piscar insistente que parecia cruel. Exigi tudo de mim para não parar, subir os degraus e bater, mas continuei dirigindo. Antes de um confronto, eu precisava de informações. Não podia entrar como um homem ferido, tinha que entrar como um homem preparado. Aprendi isso na fábrica. Se você vai consertar algo, primeiro diagnostica. Se pular essa etapa, vai quebrar ainda mais. Minha primeira parada foi a Cooperativa de Crédito de Ribeirão Frio. A Caixa, Rosa, me conhecia há anos. Ela me viu depositar cheques com os dedos manchados de graxa. Ela me ouviu brincar sobre como tudo estava caro. Seus olhos se arregalaram quando me viu. Tomás, pensei que você tivesse ido para o exterior. Não para sempre, eu disse. Minha voz soou mais áspera do que eu queria. Rosa baixou a voz, e esse gesto confirmou que em uma cidade pequena, segredos não existem, apenas sussurros. Sua esposa veio aqui tentando sacar todo o dinheiro da conta conjunta. Fez um escândalo quando dissemos que não podia sem sua assinatura. Pediu para falar com o gerente. Depois com o conselho. Tivemos que pedir para ela se retirar. Apertei a ponte do meu nariz. Que motivo ela deu? Rosa suspirou, o suspiro de alguém cansado de ser espectador das tragédias alheias. Disse que você abandonou a família e ela precisava de fundos de emergência. Você sabe o procedimento. Ela imprimiu os extratos dos últimos 3 meses. Minhas transações de um lado, as tentativas dela do outro. O papel saiu quente, recém-nascido da máquina, e ainda assim parecia a prova de algo podre. Obrigado, Rosa, eu disse. E ela apertou minha mão com força por 1 segundo. Aquele aperto foi um "você não está louco", sem palavras. Em seguida, fui ao supermercado local, não porque estivesse com fome, mas porque em cidades pequenas,
Os boatos viajam mais rápido que as notícias, e às vezes os boatos te dizem qual mentira está funcionando. Empurrei um carrinho lentamente, ouvindo. As pessoas não sussurram tão bem quanto pensam. Ele fugiu com alguém no Japão. Coitada da Verônica, deixou ela com a criança e todas as contas. Igualzinho ao primeiro marido, que péssimo gosto ela tem. Cada frase era uma pedra atirada em mim por pessoas que não sabiam que eu estava ali. Vivo, respirando, aguentando. Virei em um corredor e quase esbarrei em uma caixa. Patrícia, que me atendeu 1000 vezes, ficou de boca aberta em choque. Meu Deus, Tomás! Então não era verdade. Ela balançou a cabeça, indignada. Ela disse a todo mundo que você fugiu com uma garota nova, que gastou o bônus consigo mesmo. Soltei um suspiro lento, tentando impedir que minhas mãos tremessem. Não é verdade. Patrícia cruzou os braços, olhando para os caixas como se Verônica pudesse aparecer ali mesmo. Você sempre me pareceu um cara direito. Ela veio aqui 3 vezes esta semana, reclamando de tudo. Nem pergunto mais como ela está. Ainda não era um testemunho legal, mas era uma rachadura na história que ela estava tentando construir. Agradeci, comprei uma garrafa de água que não precisava e saí com a sensação de que a cidade era um tribunal informal onde Verônica já havia iniciado o julgamento. Naquela noite, espalhei os recibos, extratos e capturas de tela na cama, o aviso legal com a palavra abandono, me encarando como uma acusação. O quarto cheirava a detergente barato e calor seco, mas o que mais me atingiu não foi um pedaço de papel, foi o desenho. Aquele que Clara tinha feito para mim antes de eu partir, ela e eu, de mãos dadas ao lado da árvore, com uma estrela enorme no topo e um cachorro inventado ao nosso lado, porque ela gostava de imaginar cachorros. Eu o guardara na minha bolsa como alguém que guarda a prova de que algo foi real. Coloquei-o sobre o edredom e apenas o encarei. Ela pensava que eu saí por causa dela. Ela pensava que eu não queria mais ser o pai dela. Só o pensamento disso me roubou o fôlego. Na manhã seguinte, liguei para a escola. Eles me passaram para a orientadora pedagógica, a senhora Benevides, e pude ouvir o alívio em sua voz antes mesmo de ela dizer meu nome. Tomás, que bom ouvir de você. Você falou com a Clara? Não, eu disse com o estômago apertado. Você falou? Sim. Ela está confusa. Pergunta onde você está. Eu disse a ela que às vezes os adultos têm coisas complicadas para resolver, mas que você a ama. Ela chorou. Disse que a mãe dela falou que você escolheu o Japão em vez dela. Senti como se alguém estivesse apertando minha garganta por dentro. Ela realmente disse isso para ela? Sim, sinto muito. Desliguei e fiquei olhando para o chão por um longo tempo, como se o linóleo pudesse me dar uma resposta. Foi aí que a dúvida evaporou. A culpa que eu vinha arrastando por ter partido se desfez em fumaça. Eu não tinha falhado com a Clara. Verônica a estava usando, dobrando-a como um pedaço de papel para caber em sua narrativa, e eu não ia deixar isso acontecer. Repeti para mim mesmo uma frase que não sabia que tinha em mim. Você não negocia com quem machuca uma criança para vencer. Por 2 dias, montei um arquivo como quem constrói uma máquina. Organizado, com datas, cópias e provas que não dependiam de disse-me-disse. Dormi pouco, comi pior, mas minha cabeça estava clara pela primeira vez em anos. Meu velho amigo de colégio, Sérgio, era advogado agora, com um escritório modesto atrás de um posto de gasolina. A placa era feia, mas a porta se abriu com um som sólido, e isso me deu uma estranha confiança. Sérgio me deu um abraço rápido, o tipo de abraço de um homem que entende que abraços longos também são um risco. Ele revisou minha pasta, página por página, e soltou um assobio baixo. Ela se meteu em um problema sério, disse ele. Pedir o divórcio por abandono 3 dias após uma transferência de trabalho documentada, tentar vender a casa, bloquear o contato com a criança. Isso cheira a manobra, Tomás. E manobras não pegam bem no tribunal. O que eu faço?
Perguntei surpreso que minha voz não soasse suplicante, soava prática. Você responde à petição e comparece à audiência, disse Sérgio. Ela pensa que você ainda está fora do país. Essa é a sua vantagem. Será o suficiente para proteger a Clara. Sérgio ergueu os olhos. Sério? Se tudo isso for verdade, e parece que é, isso vai dar certo para você. Mas você tem que manter a calma. Não a confronte, não dê a ela a cena que ela quer. Deixe o tribunal falar. Manter a calma foi a parte mais difícil. Eu carregava palavras como pregos no bolso há anos. Agora eu tinha que colocá-las uma por uma no lugar certo. Naquela noite, observei o tribunal do estacionamento enquanto a neve caía lentamente, como se o céu estivesse apagando o mundo para recomeçar. Pensei na Clara dormindo em algum lugar, talvez abraçada à pequena raposa de pelúcia que ganhei para ela na feira. Talvez se perguntando se minha ausência era um castigo. Lembrei-me de uma vez em que ela ficou doente com febre alta. Verônica saiu porque tinha coisas a fazer e eu fiquei com a Clara a noite toda, trocando panos frios em sua testa, cantando baixinho músicas que nem sabia que conhecia. De manhã, Clara me olhou com os olhos vidrados e disse: "Você fica." Essa frase me sustentava agora como uma corda. Decidi algo com total clareza. Eu não estava de volta por um casamento. Eu estava de volta por uma filha. 2 manhãs depois, vestindo minha melhor camisa e minha velha jaqueta marrom surrada de trabalho, subi os degraus do tribunal, com a pasta debaixo do braço. Lá dentro, o corredor cheirava a aquecedor velho e papel, a café queimado e nervos. Entrei na sala de audiências designada. Sérgio já estava lá, com a gravata apertada, uma pilha de documentos organizada como tijolos. "Pronto?" ele perguntou. "O mais pronto que já estive." Sérgio olhou para o relógio. "A Verônica ainda não chegou. Provavelmente pensa que você ainda está no Japão." Nós nos sentamos. Por um momento apenas respirei. A pasta parecia pesada, como se estivesse cheia de pedras. Não por causa do papel, mas pelo que significava. A porta se abriu atrás de mim, saltos estalando. Verônica entrou, usando um longo casaco vermelho com gola de pele e botas novas, como um presente para si mesma. Seu cabelo estava arrumado, maquiagem perfeita, lábios vermelho vivos como um sinal de alerta. Atrás dela estava seu advogado, um cara jovem em um terno caro, com um sorriso autoconfiante demais. Um daqueles que pensam que a justiça é um jogo de palavras. Verônica examinou a sala com confiança até me ver. Ela congelou. Foi apenas por um segundo, mas naquele segundo eu vi tudo. Surpresa, irritação e um rápido flash de pânico antes de escondê-lo atrás de um sorriso tenso. Era o mesmo sorriso que ela usava quando a Clara chorava em público. Um sorriso para a plateia. "Ora, vejam só quem finalmente decidiu aparecer", disse ela. Autossuficiente para todos ouvirem. Eu não respondi, não precisava. Sérgio se inclinou para mim. "Não morda a isca." A juíza entrou. Uma mulher severa, com cabelos grisalhos e óculos de leitura empoleirados no nariz. Sua presença encheu a sala sem esforço, como metal sólido. Ela nos fez levantar, abriu o arquivo e leu os detalhes do caso, com uma voz que não deixava espaço para drama. "Senhor Alves", disse ela, olhando para mim. "Eu não esperava vê-lo. Consta aqui que o senhor deixou o país por tempo indeterminado." Verônica juntou as mãos, fingindo calma. "Era o que eu acreditava, meritíssima. Ele nos abandonou." Sérgio se levantou. "Objeção. Meu cliente não abandonou ninguém." A juíza ergueu uma mão. "Chegaremos a isso. Senhor Alves, agora que o senhor está presente, o tribunal ouvirá sua versão." O advogado de Verônica tentou intervir, mas a juíza o cortou sem nem mesmo olhar para ele. "Ainda não, doutor. Sente-se." Levantei-me com as palmas das mãos suando, mas com a voz firme, porque quando tiram tudo de você, resta apenas a verdade como sua única ferramenta.
Eu saí porque minha esposa me disse que passaria o Natal com o ex-marido e que a Clara precisava do pai de verdade dela. Eu disse. Ela me disse que se eu não gostasse, deveria pedir o divórcio. Eu aceitei uma transferência para o Japão que já havia recusado várias vezes pelo bem desta família. Abri a pasta e coloquei as impressões na mesa. Aqui estão os e-mails, com datas e horários, e os recibos de envio e rastreamento de mensagens e presentes para a Clara. Eles nunca chegaram. Mais tarde, descobri que foram bloqueados ou interceptados. Acrescentei outra pilha. E aqui estão as tentativas da requerente de sacar todos os fundos de nossa conta conjunta e vender a casa sem minha assinatura. Verônica ficou vermelha, não de vergonha, mas de raiva por perder o controle da narrativa. Isso não foi assim, ela gaguejou. A juíza a fixou com um olhar. Senhora Alves, a senhora terá sua vez. Não interrompa. Entreguei o último documento a Sérgio, e ele o passou para cima. E esta é a petição de divórcio por abandono de lar, protocolada 3 dias após minha partida, apesar de minha transferência de trabalho ser totalmente documentada. A juíza leu, com a testa franzida. Respirei fundo. Meritíssima. Eu não abandonei minha família. Fui expulso e depois tentaram me apagar. Verônica bateu com a mão na mesa. Por favor, ele está mentindo. Ele fugiu com uma mulher no Japão. Pergunte a qualquer um. A juíza arqueou uma sobrancelha quase divertida, como se tivesse acabado de ver uma mentira desajeitada demais para ser elegante. Então, antes que seu advogado pudesse detê-la, Verônica disparou, desesperada para vencer no grito. Perguntem no supermercado local, todo mundo sabe. E ali mesmo, Sérgio encontrou a abertura perfeita, daquelas que só aparecem quando alguém fala demais. Que conveniente, disse ele calmamente. Meritíssima. Temos uma testemunha aqui mesmo. Todos se viraram. Patrícia, a caixa do supermercado, levantou-se do fundo da sala, agarrando sua bolsa como um escudo. Ela se aproximou, pigarreou e falou claramente. Conheço o Tomás e a Verônica há anos. A Verônica disse a todos que o Tomás fugiu com uma moça e a deixou com as contas, mas isso nunca me pareceu certo. E vê-lo aqui confirma que ela não estava dizendo a verdade. Um murmúrio percorreu a sala. Vi Verônica cerrar a mandíbula com uma violência contida. Ela não sabe de nada, cuspiu ela, mas era tarde demais. A mentira havia perdido a maquiagem. A juíza recostou-se, juntou as pontas dos dedos. Senhora Alves, a senhora entrou com um pedido de abandono de lar 3 dias após uma transferência de trabalho documentada. Tentou liquidar bens sem autorização. Bloqueou a comunicação entre a menor e quem, pelo que vejo, tem sido uma figura parental estável. A senhora entende a gravidade disso? Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. A juíza continuou sem levantar a voz, o que era a parte mais aterrorizante. Este tribunal observa um padrão de desonestidade e manipulação. O advogado de Verônica tentou salvar a situação com um "podemos chegar a um acordo", mas a juíza balançou a cabeça com uma lentidão que parecia uma sentença. Não podemos. Ela assinou um documento com um traço afiado. Ordem temporária. A autoridade decisória primária é concedida ao senhor. Alves, a senhora Alves está ordenada a cessar toda e qualquer tentativa de vender a propriedade. A conduta financeira será revisada por um auditor. Um curador ad litem será nomeado para avaliar os melhores interesses da menor, e a senhora Alves será obrigada a reembolsar quaisquer fundos retirados indevidamente. As palavras caíram uma após a outra, pesadas, exatas, como tijolos sendo assentados. O rosto de Verônica passou de rosa a um vermelho escuro. Isso é um absurdo! Ele nem é o pai de verdade dela! Ela gritou. E aquele grito, bem ali em uma sala destinada a proteger crianças, soou como uma confissão. Os olhos da juíza endureceram.
Às vezes, senhora Alves, os pais de verdade são os que ficam, disse ela, sem um tremor na voz. A sessão está encerrada. O martelo bateu. Cadeiras arrastaram, pessoas murmuraram. Verônica saiu furiosa, seu advogado a seguindo, e eu apenas fiquei ali, como se meu corpo ainda não soubesse que podia respirar novamente. E então, em meio ao barulho, algo pequeno rompeu tudo. Papai Tomás, eu me virei. Clara estava na porta com sua orientadora da escola. Seus olhos estavam úmidos, mas seu sorriso, aquele sorriso era real. Não era o sorriso da foto, era aquele que vinha do peito dela. Ela correu para mim e abraçou minha cintura com uma força que parecia estar se certificando de que eu era sólido, que não era um sonho. Eu sabia que você não tinha me deixado, ela sussurrou. Eu não conseguia falar, apenas a segurei com força, uma mão na nuca dela, sentindo seu cabelo sob meus dedos, enquanto o tribunal se esvaziava ao nosso redor. Aquele abraço mudou o mundo. Eu não era mais o padrasto. Eu era o pai. Não por papel, não por sangue, mas por permanência. Na semana seguinte, a casa ficou silenciosa de um jeito que nunca fora com Verônica nela. Não vazia, mas pacífica. Eu estava de volta temporariamente por ordem judicial, enquanto a curadora Adilíten fazia sua avaliação. Voltar a entrar foi estranho. O mesmo corredor, o mesmo cheiro antigo de canela, mas sem a tensão no ar. Clara ficava em noites alternadas, e mesmo quando não estava lá, eu me pegava ouvindo seus passos no corredor, como se meus ouvidos tivessem se acostumado com ela. Ela enchia uma casa sem esforço, cantarolando enquanto escovava o cabelo, batucando os dedos enquanto fazia o dever de casa, falando em voz baixa com a casinha de boneca que eu consertei, movendo a família em miniatura, como se estivesse construindo para eles uma vida melhor do que a que conseguimos construir. Na primeira noite em que ela dormiu lá, por volta das 2 da manhã, ela entrou na minha cama sem dizer uma palavra e passou um braço em volta do meu peito, como se temesse que eu desaparecesse se ela não se segurasse. Seu corpo era quente e cheirava a shampoo de criança. Eu ainda estou aqui, sussurrei na escuridão, e senti sua cabeça concordar contra meu ombro. Ela não me soltou. Naquele silêncio, entendi que não estava apenas lutando contra um divórcio. Estava reparando uma confiança quebrada. Na manhã seguinte, fizemos chocolate quente e ela soprava em sua caneca com uma seriedade que me fez rir. Eu não gosto quando as pessoas mentem, disse ela de repente, sem me olhar. Eu cerrei os dentes. Nem eu, querida. Na quinta-feira, a curadora Adilíten Silvana chegou, usando um casaco azul marinho e carregando uma prancheta. Ela tinha um rosto que não era duro, mas atento, como alguém que aprendeu a ler o que não é dito. Ela caminhou pela casa, perguntando sobre tudo sem parecer invasiva. Onde a Clara guarda o material escolar? Quem a ajuda com o dever de casa? O que ela faz quando está triste? Há quanto tempo ela te chama de pai? Desde os 3 anos, respondi. Mostrei a ela a gaveta onde guardava seus desenhos, a prateleira com seus livros, a casinha de boneca com seu telhado rosa firme. Silvana observou tudo como se me disse algo invisível. Isso importa, Tomás, disse ela, mais do que você pensa. Naquela noite, fiz um jantar simples, sanduíche de queijo quente e sopa de tomate. Clara mergulhava os cantos do sanduíche na sopa e dizia que era chique, com uma voz de dama sofisticada que aprendera assistindo a filmes antigos comigo. Ela me contou sobre a escola, sobre o novo animal de estimação de uma amiga, sobre um desenho que ia fazer para Silvana. Posso desenhar o que eu quiser, disse ela. Vou desenhar você e eu no festival de inverno, aquele com as esculturas de gelo. Engoli um nó na garganta. E a mamãe? Perguntei com cuidado. Clara apertou os lábios. A mamãe fica brava muito, disse ela, como se isso explicasse o mundo inteiro.
Às vezes, para uma criança, explica. E justo quando a semana parecia estar se acalmando, Verônica voltou. Era uma manhã de segunda-feira. Neve suficiente havia caído para cobrir as rachaduras da entrada da garagem. Eu tinha acabado de servir um café quando ouvi a porta de um carro bater, sacudindo a janela. Então passos rápidos na neve, seguidos por batidas fortes. Bang, bang, bang! Abra essa porta agora mesmo! Verônica gritou. Pousei minha caneca, respirei fundo e fui até a porta, sentindo meu corpo se enrijecer por hábito. Abrir a porta para ela era como abri-la para uma tempestade. Quando o fiz, uma rajada de ar gelado entrou com sua respiração ofegante. Verônica estava na varanda, com o cabelo bagunçado, o casaco desabotoado, as botas sujas de neve. Seus olhos estavam arregalados, quase desesperados. Mas o desespero nela sempre vinha misturado com raiva, como se o mundo lhe devesse algo. Você acha que ganhou? Você acha que acabou? Ela gritou. Mantive minha voz baixa porque aprendi que o volume é gasolina. Você não tem o direito legal de estar aqui. Ela forçou a passagem até ficar no umbral. Aquela juíza me humilhou na frente de todo mundo. Você arruinou minha vida. Eu não arruinei nada, eu disse. Eu disse a verdade. O tribunal fez o resto. Verônica cerrou os punhos. Você roubou minha filha de mim. A Clara não é algo para ser roubado, respondi. E você sabe disso. Por um segundo seu rosto se contorceu. Não com raiva, mas com algo como medo, ou talvez reconhecimento. Mas ela imediatamente esmagou isso com desprezo. Como sempre. Você se acha algum tipo de herói, ela sibilou. Você não é nada. Nada. Atrás dela, um carro estava ligado na entrada da garagem. Olhei por cima do ombro dela e vi que não era o SUV dela, era a caminhonete do Fábio. O motor roncava, baixo e impaciente. Aquele som me deu um arrepio na espinha porque anunciava uma presença sem intenção de intervir. Fábio estava ao volante, de braços cruzados, observando a cena como uma pedra. Ele não saiu, não acenou. Ele nem mesmo a olhou com preocupação. Entendi instantaneamente que o chão havia se movido sob os pés dela, que seu pai de verdade não era tão firme quanto ela o vendera. Verônica seguiu meu olhar e esbravejou furiosamente. Apenas vá. Ele não baixou o vidro, não respondeu. Apenas engatou a marcha a ré, saiu da garagem e foi embora sem dizer uma palavra, deixando-a ali como quem deixa um saco de lixo na calçada. Verônica se virou para mim, com os olhos em chamas. Ele é um covarde, cuspiu. Um covarde patético. Vocês dois. Segurei a porta com uma mão, sentindo o frio nos nós dos dedos. Para o seu próprio bem, eu disse muito baixo. Vá embora. Ela soltou um grito sufocado de pura frustração e saiu pisando forte na neve. Escorregou uma vez no gelo, se recuperou e continuou resmungando xingamentos enquanto desaparecia pela calçada. Fechei a porta. O som foi abafado e final, como se a própria casa tivesse dito basta. Encostei-me na madeira por um minuto, ouvindo meu próprio coração. E pensei que esta era a primeira vez em anos que eu fechava uma porta sem ter medo do que viria a seguir. 2 horas depois, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem do Fábio. Assunto: sobre tudo isso. Hesitei, depois cliquei, porque às vezes a verdade chega por canais desconfortáveis. Tomás, cansei da Verônica. Eu não sabia das mentiras. Não sabia que ela tinha entrado com o pedido de abandono. Não sabia que ela estava usando a Clara para te punir. Depois daquele desastre no tribunal, percebi que também não a quero na minha vida. Sinto muito pela minha parte em tudo isso de verdade. E se serve de alguma coisa, você é o único pai de verdade que a Clara já teve. Li aquela última linha com uma estranha mistura de sentimentos. Não era perdão, não era amizade, mas era uma verdade inesperada vinda do lugar menos provável. Doeu-me que tenha sido preciso um tribunal para expor isso para que ele admitisse.
E, no entanto, senti alívio, porque a retirada dele tirava todo o poder do drama de Verônica. Naquela tarde, enquanto o sol se punha e pintava a sala de um laranja suave, Clara subiu no sofá com algo escondido nas costas. Ela tinha aquele brilho conspiratório no olhar que ganhava quando fazia presentes artesanais. "Eu fiz uma coisa para você", disse ela. Eu sorri. "É mesmo? O que é?" Ela tirou uma das figuras de madeira da família da casinha de boneca, o pai. Mas agora estava pintado com uma camisa marrom, como minha jaqueta, com pequenos salpicos cinzas no cabelo. Na base, com a caligrafia trêmula de uma criança de 10 anos, ela havia escrito Papai Tomás. A letra era imperfeita, e era isso que a tornava perfeita. Era a maneira dela de me pregar no mundo. Ela a colocou na minha mão como se estivesse me dando um título. "Parece com você", disse ela com orgulho. Tive que engolir em seco antes de conseguir falar. "É perfeito, querida." Ela descansou a cabeça no meu braço. "Agora podemos consertar tudo, né, pai?" Passei o braço em volta de seus ombros, sentindo o verdadeiro peso daquela palavra. "Sim", respondi baixinho. "Agora podemos." Mais tarde, depois que ela adormeceu, fiquei na janela, observando o brilho da luz da varanda na neve, e pensei no Japão, nos corredores limpos, no respeito automático e em como, pela primeira vez, eu estava me tratando com respeito também. A vitória não veio com gritos, amargura ou vingança. Veio deixando a verdade falar mais alto que as mentiras, permanecendo firme enquanto a pessoa que tentou me quebrar se desfazia por conta própria. Veio aparecendo quando importava, com calma, com honestidade, escolhendo a Clara de novo e de novo, mesmo quando o medo me dizia que fugir era mais fácil. E se você já foi deixado de lado, enganado ou feito se sentir irreal por alguém que amava, você não está sozinho. Se histórias como esta te lembram que a dignidade ainda vale alguma coisa, espero que você fique por aqui para a próxima. Sim.